Você já sentiu alguma vez sabotando o seu próprio sucesso? Você alguma vez já olhou para pessoas que prosperavam e que prosperam e diz para si mesmo: eu não consigo prosperar, eu não chego a lugar nenhum. Por quê? Pois bem, nós temos uma resposta para isso. Muitas vezes nós olhamos o dinheiro, as oportunidades e algumas situações como os nossos maiores inimigos. Mas eles não são os nossos inimigos. O maior inimigo para o nosso sucesso é a nossa própria mente. Isso é uma grande realidade que tem travado diversas pessoas e impedido de que elas cheguem ao sucesso, a um patamar de segurança, de estabilidade financeira, profissional, até mesmo familiar. E de onde vêm essas crenças geradas em nós? Primeiro, eu quero dizer sobre crença limitante. As crenças limitantes são pensamentos, são palavras, são situações que nós aprendemos, vivenciamos no nosso cotidiano, quanto na infância, ainda mesmo na nossa adolescência e até mesmo nos dias atuais. Nós passamos a ouvir essas palavras, essas mensagens, esses pensamentos, e nós absorvemos isso de forma inconsciente como uma realidade, como uma verdade absoluta. E isto tudo nos trava e nos impedem de podermos prosseguir de forma segura em busca dos nossos objetivos, dos nossos sonhos e termos uma vida de, de abundância, uma vida de felicidade, de realizações em todas as áreas. Existem algumas palavras que são ditas, pronunciadas, né, algumas frases, na verdade, que limitam o nosso potencial. E essas palavras, elas estão saindo das nossas bocas hoje em dia, mas que, na verdade, elas foram frases, né, palavras que foram ditas ao longo do tempo e que hoje, né, nós temos no nosso inconsciente guardadas e que automaticamente, sem percebermos, nós pronunciamos no nosso dia a dia e que travam e que prejudicam o nosso bom andamento, nos frustram porque nós não conseguimos alcançar objetivos, sonhos. Palavras e frases como não sou bom o suficiente, não mereço sucesso. Palavras ou frases que diz, é tarde demais, né, para me mudar de carreira, para me ter uma vida profissional satisfatória, de sucesso. Outros dizem assim, o dinheiro, né, o dinheiro é a raiz de todo problema, de todo mal. É o problema do mundo, é o dinheiro. Não, o problema não é o dinheiro. O problema, como diz um versículo, né, citado nas escrituras, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e não o dinheiro. É o amor, o apego ao dinheiro. É diferente. E isso acontece em todas as áreas. Né? Essas palavras, elas prejudicam em todas as áreas das nossas vidas. E nós precisamos estar atentos ao que elas têm provocado e o que elas têm atrasado com relação ao nosso sucesso. E de onde vêm essas crenças limitantes? Elas vêm de um contexto familiar, elas vêm de uma cultura, elas vêm de escolas, de outras estruturas também. E que a gente, devido conviver com essas pessoas, que muitas vezes criticam as nossas ações, as nossas atitudes, fazem comparações, isso tudo, né, vem sendo absorvido por nós inconscientemente e causa um forte impacto emocional em nossas vidas e muitas vezes nós não percebemos. E hoje, né, na atualidade, muitas pessoas estão sofrendo os impactos dessas crenças, dessas palavras, dessas frases comparativas, julgadoras, discriminatórias, que são pronunciadas por pessoas muitas vezes que nós amamos e temos toda uma consideração, e a qual nós não esperamos, de quem a gente não espera, na verdade. E isso nos afeta, nos prejudica e nos fazem travar o nosso sucesso, travar a nossa prosperidade. E isso é incrível, por quê? Porque muitas vezes nós temos conquistas maravilhosas. Muitas vezes nós superamos tantas coisas, mas mesmo com toda a superação, com todas as vitórias que nós alcançamos no tempo atual, nós não desenvolvemos como deveríamos desenvolver. Por quê? Porque nós fazemos um comparativo. É como se aquilo que a gente ouviu ao nosso respeito fosse uma verdade tão absoluta por ter vindo de pessoas, né, de uma autoridade, né, de autoridades como pais, como mães, como patrões, chefes, encarregados, às vezes até mesmo
de amigos, pessoas que nós estimamos muito. E essas pessoas, ao dizerem isso, por serem autoridades ou por serem pessoas a qual nós temos uma confiança e uma admiração, nós acabamos acreditando que aquelas palavras, aquelas frases ao nosso respeito, elas têm mais força do que o que nós estamos vendo hoje e vivenciando com a relação às nossas conquistas. Nós podemos ver muitas pessoas que têm um potencial enorme, são profissionais de mão cheia, têm uma inteligência, né, muito grande, mas que não conseguem. Eles travam em testes, em entrevistas de emprego. Eles travam quando vão ter uma mudança, né, nas suas carreiras profissionais, quando vão fazer apresentações, palestras. A gente vê pessoas que têm um potencial enorme, são super inteligentes, são intelectuais, têm autoconhecimentos, mas quando chega na parte do teste, de ser testadas, elas travam. Elas não se veem capazes de dar conta daquela situação. E isso frustra, entristece e coloca muitas pessoas para baixo, as paralisando no seu processo, nas suas transformações de vidas, no seu crescimento profissional, no seu crescimento como pessoas mesmo. E como podemos mudar essas crenças, como podemos superar e reestruturar essas crenças? Existem diversas formas de trabalhar, mas eu quero deixar aqui, particularmente, eu vejo como muito importante e essencial. Nós precisamos criar uma nova narrativa. Que narrativa é essa? Substitua a frase ou as frases que você tem pronunciado, não porque você acredita naquilo, literalmente, mas porque você uma vez ouviu sobre você e você absorveu como verdade. Nós podemos fazer isso? Sim, podemos. Quando alguém, né, falou para você, você não é capaz. E quando você chegar diante de uma situação e seu inconsciente trazer à tona essa frase, no lugar de você dizer, eu realmente não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, o que nós podemos fazer? Dizer uma frase de afirmação. Diante dessa situação, sim, eu vou conseguir. Por quê? Porque eu me preparei. Ou se você não se preparou, você pode dizer, essa oportunidade está diante de mim, eu não vou perdê-la. Eu vou me preparar, eu vou me capacitar, porque eu sei que é possível para mim executar isso aqui. Eu tenho conhecimento sobre isso aqui. E cada vez que você faz esse processo de afirmação, você está substituindo, você está superando aquele pensamento negativo ao seu respeito. Outra coisa muito importante é você olhar para situações que você já rompeu, que você já viveu e que você conseguiu. Busque exemplos, né? Traga à sua memória, à sua lembrança, aquelas situações de sucesso, de conquista, coisas que você superou. E traga à sua mente, à sua memória, e comece a declarar, assim como eu consegui vencer esse obstáculo, eu posso vencer essa situação. E isso é um exercício, isso é um treinamento. Não é da noite para o dia, mas nós podemos executá-los. Nós podemos exercitar. É como um músculo que nós não temos muito conhecimento, até que ele existe, até o momento que a gente o exercita. E de repente aquele músculo dói e você diz, nunca senti essa dor. Esse músculo foi exercitado. E você descobriu que existia aquele músculo ali, por quê? Porque você foi para uma academia, você fez uma atividade física e você trabalhou aquele músculo. E ele começou a, vamos dizer, sentir o impacto daquela ação. E você começou a perceber que ali existia um músculo e que ele não era trabalhado. Mas que com a continuação desse exercício, desse trabalho, sim, ele vai se fortalecer. E logo você não vai mais sentir dor ao exercitá-lo. Você vai se sentir bem e você vai ver ele se desenvolvendo em você, como todos os outros músculos. E assim existem outras e diversas situações que nós podemos estar exercitando. Falar em público, muitas pessoas dizem, eu não consigo, eu sou travada. Quantas pessoas em terapias, né, como eu atendo pessoas, trato as emoções, e essas pessoas chegam diante de mim e dizem, eu não consigo falar em público. Diversas pessoas travadas, com vergonha, inibidas, porque não conseguem falar em público. Mas, ao destravar aquela concepção que estava dentro dela, de algum trauma, algum problema que ela enfrentou na infância, às vezes até na escola, questão escolar, né, que começou lá. Então, quando ela começa a trabalhar aquela emoção, aquele sentimento, e começa a declarar, a se pronunciar diante daquilo de forma diferente, o quadro começa a mudar. Isso é autoconhecimento. Isso gera autonomia. E com certeza, diante disso, todas as coisas
elas vão começar a mudar. Se você tem percebido esses comportamentos, né? Se você tem pronunciado aquelas frases que inicialmente eu falei, né, frases negativas ao seu respeito, é possível que existam bloqueios, né, gerados dentro de você, na sua mente, e que tem atrapalhado a sua vida, né, tem impedido o seu crescimento, o seu bom desenvolvimento. E tem deixado você com uma baixa autoestima, tem trazido para você também até bloqueios, síndromes, ansiedade, depressão, síndrome do impostor, tem trazido vários problemas emocionais. Sensação de fracasso, sentimento de fracasso. Se você se encontra nesse estado, né, nessa condição, ou conhece até mesmo alguém que anda nessa condição, vive essa condição, você ou esta pessoa que você conhece, ela está precisando de ajuda. E é muito importante que busque um acompanhamento, um profissional, né, na área da psicoterapia, da terapia, que possa te ajudar, que possa te auxiliar nesta caminhada para romper com esse processo, né, com essas crenças limitantes que te travam, que te bloqueiam e que te impedem de se realizar profissionalmente, socialmente, financeiramente, ou na área dos seus estudos, independente. E haja um verdadeiro crescimento e desenvolvimento na sua vida, assim como você quer, deseja e sonha, e sempre sonhou. É possível mudar? É sim, é possível mudar. Quando nós mudamos a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar e também a nossa forma de agir. Primeiro, a nossa forma de pensar. Existe um versículo bíblico que diz assim: não vos conformeis com as coisas deste mundo, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a minha vida, ela é transformada quando eu transformo, quando eu permito uma transformação na minha mente, quando eu busco também. Então, parte de nós, esse interesse, de reconhecer que precisamos de ajuda e buscarmos essa ajuda com profissionais responsáveis que queiram e possam te ajudar. E aqui eu finalizo com essas dicas, com essas informações. E se você se identificou com esse tema, precisa de ajuda, de apoio, meu nome é Jaqueline Gugel, sou terapeuta TRG e trabalho com terapia de reprocessamento generativo. E estou aqui para te ajudar no seu processo de cura, no seu processo de transformação, de autoconhecimento, de autonomia e de alcance aos seus sucessos e objetivos.